Muito boa noite, muito boa noite. Hoje, dia 29 de junho de 2021, 20 horas e 1 minutinho, véspera, olha que legal, hein? Véspera de anúncio de distribuição de dividendos em fundos imobiliários. Então, todo mundo fica aí aguardando as informações amanhã no fechamento do mercado. Bom, hoje eu trago o time inteiro de gestão aqui, o pessoal da linha de frente. Claro que tem outras pessoas que trabalham em outras esferas, mas aqui eu trago a linha de frente da Barigüi, tá bom? Mas antes de falar e apresentá-los aqui, eu quero só dar o recadinho aqui do pessoal da Suno que me pede. Estamos aqui disponibilizando para vocês gratuitamente a planilha de controle de investimentos e um relatório de fundos imobiliários para que vocês possam aí interagir um pouquinho com essa nossa indústria que tanto prezamos e que tanto cresce. Bom, experiência tem de sobra essa turma toda. O Agostinho Pereira aqui na parte de cima, o Henry, professor Henry, né? Pô, professor Henry, então vamos lá, estamos na mesma jornada. E o Herculano, é isso aí. E o Herculano, que eu diria que capitaneia todo esse trabalho que a Barigüi faz, um histórico muito sólido, uma empresa muito séria. Todas as referências que eu tive até hoje do Herculano foram assim, é uma pessoa seríssima. E quando me falam assim, eu já sei que eu estou lidando com pessoas de bem, pessoas que querem realmente trazer um projeto de longo prazo para o mercado de fundos imobiliários. Herculano, apresenta o time aí, passo a bola e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Bari 11, o fundo de CRIs pulverizados aí da Barigüi. Ok, Baroni. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar aqui frente ao seu público, apresentando um pouco do que é o grupo, do que é a gestora Barigüi, e por trás tem o grupo Barigüi. Nós três que somos aqueles que estamos no dia a dia do fundo. O Henry, que já estava no grupo faz algum tempo, ele, quando a Barigüi gestora foi fundada, ele contribuiu lá, deu uma contribuição, depois ele voltou para o banco e agora se juntou de vez. E mais recente, há 2 meses atrás, a gente tinha contratado o Agostinho, já vínhamos conversando com o Agostinho desde do ano passado, ele tem toda uma experiência aí junto ao administrador, ele veio de um grande administrador e conhece bastante fundos, advogado, tem toda uma formação e todo um conhecimento voltado para isso. Eu estou desde o início na gestora, eu venho do mercado de capitais, onde a maior parte da minha vida fui responsável por fundos de ações, diretor da renda variável, nos últimos 17 anos na Bran Grupo Bradesco, tá? Fundamos lá, junto com o Grupo Barigüi, que tem toda uma experiência já no setor. Por quê? Porque faz mais de 15 anos que o presidente do grupo, Rodrigo Pinheiro, e o controller, eles têm toda uma experiência, começaram a fazer crédito imobiliário, eles tinham a companhia hipotecária, e o grupo já fez mais de R$1 bilhão de crédito pulverizado, tá? Uma parcela se mantém expressiva dentro da carteira do banco, e hoje o nosso fundo, que agora fizemos recentemente, a última captação aí, acabou acho que em abril, onde nós captamos 240 milhões, já tínhamos feito mais duas CVM 476 para a gente tentar mostrar um pouco do histórico. Então, temos aí mais quase 500 milhões que estão no fundo, a grande maioria é crédito pulverizado, tem todo umas regras e restrições que a gente se impõe para diversificação de carteira, limites, regiões e N condições. Para quê? Para não ter um risco muito grande no fundo. E eu diria até um pouco mais, que o histórico mostra que o grupo Barigüi sabe aprovar crédito pulverizado. Por quê? Porque ao longo de todos estes anos as perdas têm sido muito pequenas e eles vêm fazendo isso como coloquei, faz anos, e a gente vai continuar nessa linha na parte do pulverizado.
Acrescento que hoje temos, além do pulverizado, nós temos também o limite até 49, depois a gente pode falar dos dados, melhor, de outros CRIs, e nessa parte, tanto o Rodrigo Pinheiro, que é o presidente, que a vida inteira também trabalhou com empresas, analista de empresas, chefe de análise, e eu fui analista de crédito, analista de investimentos e diretor de renda variável, temos toda uma experiência de análise de empresas que a gente traz aqui para quê? Para manter um risco bem tranquilo na carteira, eu diria risco bom e risco baixo dentro dos ativos que vão compor o nosso portfólio. Maravilha, maravilha. Inclusive, vamos falar também sobre isso. Algumas pessoas no chat falando sobre tributação. Obviamente, a gente mais ao final vamos ouvir a opinião dessa turma aqui sobre tributação, mas eu quero dizer e reforçar a todos vocês que amanhã, agora sim está confirmada, amanhã, 18 horas, a gente vai receber o deputado Arnaldo Jardim, deputado federal Arnaldo Jardim, que está levantando a bandeira em defesa dos fundos imobiliários, do FIAGRO e dos fundos imobiliários. Então, amanhã sim, pessoal, é dia da gente falar de tributação. Claro que eu quero ouvir a opinião deles aqui no final da nossa live, mas hoje o assunto é BARI 11, afinal de contas, existe vida fora desse tema tributação. Então, vamos seguir, temos muito assunto aqui. O Herculano levantou um ponto importante, eu vou fazer uma pergunta para vocês três e vocês sintam à vontade aí em passando a bola um para o outro, tá? E fiquem à vontade também em interromper. Mas o BARI 11, ele nasceu lá atrás com uma proposta de ser um fundo realmente focado em CRIs pulverizados e usando a esteira de originação, a esteira de estruturação do próprio grupo Barigui, que é muito forte, inclusive, no Paraná, etc. A pergunta que eu faço é, mudou alguma coisa na estratégia com o crescimento do fundo, que a gente percebeu que desde quando vocês foram ancorados lá atrás com investidores institucionais, e olhando o retrato hoje, a gente percebe mais um fundo mais híbrido entre CRIs corporativos e CRIs pulverizados. Mudou alguma coisa ou esse era realmente o plano de desenvolvimento do fundo? Vou responder. O DNA do fundo continuou o mesmo. Entretanto, a gente passou por momentos que a gente teve uma situação em que a compra de créditos pulverizados estava muito difícil. Por quê? Porque assim, as construtoras passaram ali, na época da presidente Dilma, sem grandes lançamentos. Taxas de juros muito elevadas, pessoal perdendo o emprego, então não tinha como comprar carteiras. O fundo, ele teve início com foco no pulverizado, tendo no máximo 10% em outro tipo de CRIs, tá? Entretanto, o ano passado, com a gente, quando fez a segunda subscrição de 150 milhões, a gente teve algumas dificuldades para captar o lastro necessário daquele volume, a gente também depois evoluiu em função do momento, né? E alterou numa assembleia o estatuto do fundo, permitindo até 49% da carteira em outros tipos de CRIs. Entretanto, eu diria que hoje a grande maioria do fundo está lastreada em crédito pulverizado. E isso vai continuar. Por quê? Porque a gente sabe da crédito, temos expertise, tem todo um histórico, entretanto, a gente tem que dar retorno para o investidor. Se a gente não tinha uma coisa, tentou olhar para outra naquele momento. Vamos manter isso? Eu acho que a gente vai manter, mas a grande maioria do nosso fundo vai ser sempre o foco e sempre vai ser lastro pulverizado. Maravilha. Bom, e quando fala lastro pulverizado, o fundo hoje, me corrija, eu acho que o Henry talvez até saiba isso mais do que a gente aqui na ponta da língua, tem mais de 1.000 créditos, né? Ou seja, vocês emprestam, né, direta e indiretamente, dinheiro para mais de 1.000 mutuários, pessoas que devem ao fundo. Então, até eu acho que existe uma certa análise equivocada do mercado quando acham que um CRI pulverizado ele pode ter mais risco do que um CRI corporativo. Não necessariamente, você pode ter um CRI pulverizado que tenha menos risco, desde que o crédito, como o Herculano disse, esteja sendo dado da maneira correta. Herculano, vocês são muito diligentes na hora de escolher para quem empresta o dinheiro, né? Muito criterioso na análise desse crédito. Então, assim, não sei se o próprio Herculano ou o Henry podem responder, mas qual que seria o grande diferencial competitivo na entrega do crédito, na escolha do perfil, na diligência do devedor? Tá? Qual que é o grande diferencial competitivo da Barigui dentro desse
essa pulverização de riscos? Eu destacaria 2 pontos. O primeiro, na hora de dar o crédito. De cada 10 operações que vem para a gente só aprova entre 20% e 30%, entre 2 e 3 propostas que chegam. Então, ali já tem todo um contexto que a gente não aprova crédito por aprovar, porque se quisesse aprovar, aprovava um montão de coisas. Entretanto, o próprio grupo tem toda uma estrutura para fazer a aprovação. Hoje, nós analisamos uma carteira. Se vamos comprar ou ganhar, a gente não sabe. Mas são analisados das pessoas físicas cada CPF do cônjuge e a própria empresa, se essa pessoa tem. E eu acho que a gente consegue avaliar crédito talvez muito melhor que grandes bancos, porque eles entram na vala comum, enquanto nós fazemos um a um, e aí nós vamos eliminando, sim ou não, fazemos jurídico, fazemos Serasa, credit score e um montão de coisas que a gente vai atrás para quê? Para evitar o risco futuro. E o outro item, que eu acho que se encaixa, que é a sequência, é a cobrança. Nós cobramos tudo internamente. Passou, o devedor não pagou, após 30 dias, ele está recebendo um telefonema, mais 30 dias recebe 2 ou 3, e depois, via cartório, está informando por que está acontecendo. Além disso, no segundo instante, a gente vê o que a gente pode fazer. A gente vai fazer tudo o possível para a gente fazer um acordo, tá? Para a gente não ter problemas. De todos os créditos, mais de 1.000 que nós já temos na carteira, e amanhã não sei quantos vão entrar, depois o Henry pode colocar, nós temos 4 casos com atraso, vamos falar assim, 180 dias ou um pouco mais, que a gente vai estar discutindo. Um ou outro caso, talvez circunstâncias da pessoa, do momento, tudo. Mas o que a gente viu, só para complementar, aí com a pandemia, a casa é um bem muito importante. As pessoas precisaram ficar em casa. Então, eu vou dar o dado do final do ano passado, que é o que me vem na cabeça nesse momento, foi um dos mais baixos do histórico de inadimplência, vamos falar, não só do fundo, mas como do grupo. Começo do ano sempre sobe um pouco, mas eu diria que, de certa forma, está bem controlado. Então, as duas coisas definem o nosso, vamos falar, bom risco dos créditos que a gente coloca na carteira. Aprovação de um lado e cobrança do outro. Nós não vamos deixar 6 meses para ir atrás das pessoas ou chamar para negociar, tá? Então, esses são os 2 pontos principais. Maravilha. Herculano, me permita tirar isso que eu passar. Vai, Henrique. Só para complementar aqui, muito bem dito pelo Herculano, mas também há créditos coobrigados. Então, a gente, assim, se uma parte chega um momento que o devedor não consegue pagar, a gente tem uma válvula de escape, que é a execução da coobrigação dos créditos também, o que ajuda, eu acho, nas métricas que a gente tem de inadimplência, né? Então, a gente acaba pré-pagando esse crédito, revendendo esse crédito para quem nos vendeu inicialmente, e a gente não fica com a inadimplência. Então, é um outro na prática, né, Henri? Na prática, né, Henri? A inadimplência na operação não é necessariamente uma inadimplência no CRI, né? Você tem uma camada de coobrigação que protege, certo, Henri? Perfeito, isso aí. A gente tem a camada de segurança na parte da cobrança dos créditos, da coobrigação, você tem a garantia do crédito por trás, e você tem mecanismos da própria estrutura do CRI, com fundo de reserva, com já simulações que prevêem uma oscilação do fluxo. Então, acho que tudo isso corrobora para entender que o crédito pulverizado, ele entrega, assim, um risco bem, na minha percepção aqui, muito bom, assim, para o investidor, porque além de estar altamente distribuído, ele conta com uma série de mecanismos, né, graus de camadas de segurança, até você chegar numa potencial perda, né, e em última instância se executa o imóvel, né, que é o que a gente evita o máximo possível. Eu acho que pode complementar aqui, Baroni, o que o Henrique falou, além desse teste de estresse que é feito em cima de todos os créditos, eu acho que o que tem de diferencial muito grande aqui na casa
eu acho que não chega nem a ser uma dupla checagem, mas chega a ser uma tripla checagem dos créditos, né? Principalmente se vem da esteira da casa, ele passa por uma checagem inicial do banco, que já é extremamente rigorosa, seguindo todas as suas regras de compliance e diligência. Posteriormente, quando os créditos chegam ao fundo, a gente faz uma checagem, antes dele chegar ao fundo, a gente faz uma dupla checagem também de todos os créditos e do CRI como um todo. E a terceira etapa ainda vai ao comitê para aprovação. Então, assim, se passou pelo banco, passou por nós, ainda vai ao comitê para ver se de fato a gente vai conseguir trazer, se faz sentido trazer isso para o fundo, obviamente sempre analisando os critérios de elegibilidade de cada crédito. Então, assim, quando vem, pode ter certeza que passou por uma peneira muito grande aqui. Deixa eu levantar uma bola. Quando eu perguntei dos diferenciais competitivos, eu fiquei esperando vocês falarem um. Então, eu vou falar e vocês me corrijam se eu estiver errado. Vocês concordam comigo que um dos diferenciais competitivos do Bari 11 é dar crédito para ativos performados, que faz uma diferença abissal na análise, inclusive numa possível execução de garantia? Falei bobagem? Não, claro. De maneira alguma. Que quando a gente fala pulverizados, todos são performados, tá? Então, pulverizados, performados. Exatamente. Todos. Tá? Porque tem algumas operações de crédito que são pulverizadas, não performadas, que você expõe ao equity também, que não é o caso de vocês, né? Não. Ok, muito bem. Bom, como o Herculano levantou, vocês são bem diligentes aí nessa formação de carteira, né, para estruturar um CRI, para trazer para dentro do fundo, né? Análise de CPF, uma série de camadas de análise, né? Mas agora a grande pergunta é como é que é a rotina da gestão, né? Porque você tem 1.000 créditos ali, e isso é um ser vivo dentro do fundo, né? Então, como é que vocês mantêm o controle, a deterioração, o cara que perdeu o emprego, o cara que separou da esposa, né? Vai tendo vários casos que você vai tendo que... E à medida que o fundo cresce, você começa a ter mais carrego dessas histórias e mais coisas para lidar. Então, a grande pergunta é como é que é a rotina de controle de vocês, isso aí? Olha, entendo o seguinte, eu vou falar o geral e eu vou deixar o detalhe para o Henry aí, que talvez esteja mais tempo já na rotina do que qualquer um. O crédito vem, a gente tem a área área comercial que capta o crédito, fazem-se seleção, passa pelo jurídico, passa por e aí vem para o comitê de crédito, para ver se a gente aprova ou não, tá? Em seguida, nós temos uma vantagem que o banco vai encarteirando os títulos, porque nós não vamos fazer um CRI abaixo de 20 milhões que não compensam por causa dos custos. Então, ele vai encarteirando, só que aqueles títulos que nós aprovamos para nós são nossos. E eu posso depois falar aqui a diferença que tem das compras para o grupo e das compras para o asset. O grupo que eu falo, o banco, tá? Tudo que é compra de carteira direto de construtoras de atacado é para a gente. Tudo que é home equity, coisa do gênero, é para eles, salvo exceções que a gente pode fracionar algum, ou áreas que ele não atua. Só isso. Então, desde o início, isso aí foi colocado, está escrito tudo como é que funciona para evitar problema. A partir do instante que quem faz o CRI é a securitizadora. A securitizadora presta as contas para a gente. E a gente interage com o pessoal de cobrança. Mas eu deixo o Henry aí colocar de forma mais detalhada, se for o caso. Professor Baroni, você acerta na mosca quando diz que é um ser vivo aqui, né? Assim, nós temos clientes, né? Mais de 1.000 clientes ativos, crescendo a carteira, né? Com essa nova captação, esses novos CRIs que a gente tem estruturado e trazido para o fundo. Esses clientes, eles têm comportamento de muitas vezes terem dificuldade, e a pandemia trouxe muito disso, né? Terem dificuldade, às vezes, de fazer um pagamento no curto prazo, né? Por algum motivo, o cara não conseguiu pagar a parcela desse mês, né? Isso é justificativa para a gente pensar na execução da garantia ou coisa assim? Não,
Então, não necessariamente, porque, como eu falei lá no início, né, como a gente tem falado, né, existem camadas de segurança nos ativos pulverizados. Eles nascem já pensados que vai ter uma flutuação nos pagamentos. Então, a gente analisa caso a caso. Muitas vezes, existem clientes que se têm ainda condições de pagamento boas e não teve a capacidade de crédito deteriorada, dá uma carência na parcela, é uma coisa do dia a dia, né? Ele traz a dificuldade, a gente analisa se não está mentindo, né? A gente tem mecanismos de avaliar isso, e esse aqui é uma expertise muito grande da casa, em analisar personalizadamente cada um dos créditos. Acho que é um dos grandes diferenciais aqui da Bari. E aí, tratar cada caso de forma individual. Se precisa um pouco de carência para não trazer problemas de pagamento, existem esses mecanismos de concessão também, né, de pagamentos. Mas quando você diz na evolução da carteira, como a gente tem uma parte cobrigada e a gente mantém essa cobrigação por mecanismos da própria condição do crédito, ou seja, imagina o seguinte, o crédito ele nasce uma casa que, aqui só para números para arredondar, tá? Tem uma casa avaliada em 100 mil reais. Então, eu não vou emprestar 100 mil reais para esse mutuário, para esse cliente, né? O empréstimo acaba sendo menor. E aí a gente faz uma métrica que se chama LTV. Então, se o cara tem uma casa avaliada em 100 mil reais, eu vou emprestar, por exemplo, 70 mil reais. Aqui um exemplo hipotético. Lá no nosso relatório você pode olhar, tem tudo discriminado, como é que está a característica de todos os créditos. Mas supondo, 70 mil reais. Então eu tenho uma casa que vale 100 e um crédito de 70 mil. Então por si só eu já tenho uma gordura, uma possibilidade de execução. Esse cliente, quando se depara com uma dificuldade de pagamento, tem que reorganizar as contas, ele leva isso em consideração. Pô, eu tenho uma casa que vale 100 mil e uma dívida que vale 70, né? Então, o LTV, que é essa métrica, essa proporção, é muito importante para até entender a condição de pagamento do cliente e qual é a predisposição dele em honrar a dívida, considerando a garantia que ele deu em contraparte. E aí a gente tem um mecanismo muito interessante, que é o seguinte: quando a gente compra essas carteiras de construtoras, né, que estão espalhadas em concentração o Sudeste, mas que estão espalhadas no Brasil, a gente diz assim, olha, esse crédito, ele fica cobrigado contigo, ou seja, se ele não pagar, você vai ter que me recomprar esse crédito, se o LTV ficar acima estou colocando números hipotéticos aqui, né? Acima de 60. Então eu empresto 70, mas até o LTV, a dívida do cara não for amortizada, até ficar para baixo de 60 mil, eu tenho a possibilidade de executar a cobrigação com o cara que me vendeu esse crédito. Então, isso deixa a nossa carteira muito segura, porque os créditos não coobrigados é porque eles já estão num nível de LTV confortável o suficiente para o cliente não querer ser executado, porque ele entende que a garantia que ele está dando é muito mais valiosa do que o crédito que ele tem de fato. Então, mas isso não impede, né, da flutuação, e aí, como você disse, são mais de 1000 casos. Então é um fluxo contínuo de demandas, e uma vida de clientes que seguem, e também de execução de cobrigação, de conversa com os construtores, renovação dos créditos. Então, desculpa falar bastante assim, mas não a história inteira, né? Não, assim, o que eu ia concluir é o seguinte: não deixa de ser um trabalho artesanal, né? Sim. Complementando só para fechar a resposta, Baroni, você perguntou a respeito do nosso controle, né? Além de uma empresa especializada que faz esse controle, aqui na Asset a gente acaba fazendo o controle direto também. Isso eu acho até bastante interessante, que a gente não tem um contato direto com o cliente, mas a gente faz o contato com a pessoa que faz o contato com o cliente dessa empresa. Então a gente tem, além do nosso controle quinzenal de acompanhar como é que está sendo o atraso,
quais casos que estão para trás acima de 60 dias, 30 dias. A gente tem uma empresa especializada para isso dentro da casa, que faz esse controle, a gente repassa para a gente como é que está o update, a gente vê caso a caso, alinha com eles, repassa o que tem que ser feito, quais são os apontamentos, e eles voltam. E fica nessa rotina de 15 em 15 dias para a gente ter esse controle sempre de que o atraso não vai passar de um limite aqui para a gente, e que casos que são necessários de renegociação, a gente vai estar sempre disposto a renegociar, claro, adequando a necessidade de taxa do fundo. Muito bem. Pessoal, agora vamos entrar num assunto um pouco mais espinhoso, né? Então, vocês já mostraram como é que é o fundo, falaram do grupo, os controles, etc. Mas o investidor de hoje, ele é um investidor, eu diria, mais diligente do ponto de vista de eficiência entre receitas e despesas. E quando a gente olha os números do fundo aí dos últimos meses, a gente percebe que hoje cerca de 27% das receitas, né, são para pagamento de despesas, né, em função da taxa de administração um pouco mais alta, mais salgada, e também uma taxa de performance indexada ao CDI, que a gente sabe que sofreu bastante. Então, algumas perguntas dentro desse escopo. Vocês estão olhando isso? Tem essa ciência de que talvez em algum momento possa ser revista? Vocês têm, ou acreditam que o CDI voltando, essa equação fica melhor equilibrada? Como é que está isso na cabeça de vocês? Enfim, olhando para os pares, olhando para o mercado, olhando para o desenvolvimento da indústria hoje, como é que isso está resolvido hoje na cabeça de vocês? Baroni, isso aí está na cabeça da gente, mas eu acho que nós estamos olhando para trás, onde a gente teve um CDI que dificilmente vai se repetir, primeira coisa, tá? Então, os 27, eu acho que o nosso fundo tem, fora performance, tem um custo de 1,30, tá? Para um trabalho que nós temos, eu acho que não me parece que seja algo assim fora do normal, me parece adequado, porque tem N coisas, como a gente está colocando aqui, que estão por trás do que vai para o nosso fundo. O nosso fundo começou com um benchmark, que era o IMA-B mais o IMA 5B, não me lembro agora, mais alguma coisa, mais um ou mais dois, eu não me lembro. No meio do caminho, conversando com os institucionais que ancoraram a nossa primeira subscrição, e são as casas grandes que estão lá com acionistas do fundo 2 até hoje, posso falar Credit Suisse, RBR, coisa do gênero, Capitânia, eles definiram mais ou menos as regras, e no meio do caminho, eles nos recomendaram até trocar para CDI mais 1,5. Eu vi um fundo aqui no meio do caminho, não preciso falar, que ele era CDI e ele botou, olha, CDI ou 4,5 dos dois, o que for maior. Aí, no ano passado, falei, o nosso já tinha 1,5, se o CDI caiu para 2 ou 2,5, mais 1,5 já dava 4, então nós estávamos ali numa taxa. E os nossos ativos demandam um trabalho e uma expertise que você precisa colocar ali para dar retorno para os cotistas. Entretanto, eu acho que se esses 27,5 só ocorre por causa dessa taxa de CDI muito baixa. Nós temos discutido a taxa agora que a gente está vendo, grandes bancos já estão aí colocando, 6,5, 7, mais 1,5, 9. Olha, comprar créditos aí nessa condição para remunerar e ter alguma performance vai ser difícil. Nós vamos ter que ganhar taxa de administração, principalmente através de volume. Vamos querer crescer o volume na medida que a gente veio, quer dizer, faz o lastro, pensa se é um aumento, quanto que é. Nós não fizemos negócio de 500 milhões, nós fizemos coisas pequenas, crescendo com o pé no chão. Isso aí está na cabeça da gente, o benchmark. Mas eu acho que benchmark CDI mais 1,5, eu acho que debêntures de empresas, fazendo analogia daquelas que pagam 1,5, são empresas com bom risco, não são qualquer uma. Tá? E nós, como julgamos que somos um bom risco, também já colocamos um prêmio que acho que é bem adequado para o investidor. Um dia pode ser trocado, como já foi no passado, talvez possa, mas nesse momento vamos esperar como é que o CDI vai se comportar. CDI mais 1,5, eu acho que é um prêmio que o investidor, ele deveria, se continuar isento, deveria ficar bem satisfeito.
é isso. Eu vou dar uma sugestão pública aqui para vocês, tá? Sim. Coisa simples que dialoga bem com o investidor pessoa física no geral. Se vocês fazem no próprio relatório uma análise de sensibilidade, eu diria, colocando o CDI a 6, a 7, alguma coisa assim, qual seria o custo da performance? Assim, com todo o disclosure, todo o cuidado do disclosure de que você não está dizendo que vai ser aquele custo. Mas para mostrar para as pessoas como é que a taxa de performance se comporta, eu acho que já dá um bom indicativo para todo mundo, né? Porque muitas das vezes, agora estou dando uma opinião, muitas das vezes as pessoas associam que a queda do rendimento do fundo é por causa da performance, e não é necessariamente. O fundo passou por um follow-on bem grande, vocês tiveram, antes do follow-on, uma explosão do IGPM, e a carteira estava bem carregada de IGPM, e agora vocês estão virando um pouquinho mais para o IPCA por questões óbvias, né? E estão pegando agora essa pernada de aumento de juros. Então, o que eu sempre falo, criticar é fácil, analisar o contexto dentro de uma crítica é o que realmente eu dou valor. Eu não sou aquela pessoa que critico por criticar, eu contextualizo para que a crítica faça sentido. Então, fica essa minha observação, e vocês, que eu digo vocês, as pessoas que nos ouvem, né, devem sempre interpretar antes de qualquer juízo de valor. Correto, Herculano? Tá correto o meu raciocínio? Concordo plenamente. A gente vai avaliar. Não é fácil falar de futuro, falando de performance futura, porque a vida inteira trabalhei com análise do futuro, que é o mercado de ações. Não é fácil, mas a gente tem escutado o mercado, eu tenho falado com os institucionais, e tem algumas coisas que no nosso relatório, mês passado, a gente já mudou um pouco o relatório, falei novamente a semana passada com todos, e agora consigo, a gente vai capturando isso aí e vai ajustando aí no meio do caminho as coisas. Vamos caminhar para cá ou para lá, eu não sei, mas a gente gosta de escutar o mercado e aprender com ele e fazer algumas coisas para a gente estar lado a lado com ele. Estruturalmente, eu, Baroni, sou contra a performance em CDI. Eu já disse e repito, eu não tenho nada contra a performance, porque performance é uma forma de você mostrar que o gestor é capaz de estruturar e controlar artesanalmente, e ele consegue, inclusive, rebater internamente custos de estruturação para dentro do fundo imobiliário. Então, a ser contra a performance isoladamente, na minha visão, é uma leitura equivocada, apesar de eu respeitar. O que eu sempre digo é que, por mais que seja CDI, etc. e tal, via de regra, o fundo imobiliário ele tem uma natureza mais ligada à inflação. Então, eu, Baroni, tenho preferência por ter performance mais indexada ao ativo que está dentro do fundo. Então, a carteira hoje do Bari 11 tem alguma coisa em CDI, mas ela é mais ancorada em inflação. Então, essa é uma crítica que eu faço não ao Bari 11, à indústria. Eu acho que os players gostam de ter o CDI porque é mais fácil de você capturar a sinergia com o player final. Mas, quando a gente fala de mercado imobiliário, eu sinto que em algum momento a aderência tem que ser mais inflação. Mas essa é uma opinião minha que eu só estou exteriorizando aqui, mas a natureza e o tempo vai fazendo o trabalho. E por falar em natureza e tempo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, não sei, do Herculano, do Henry, se vocês têm o interesse ou a prerrogativa, assim, de fazerem um pouco de gestão ativa, como outros fundos fazem, né? Agora eu vou até exagerar um pouquinho, né? Tem gestor que hoje gera 30%, 40% de ganho de capital comprando, vendendo, fazendo trade. Você citou agora há pouco, Herculano, o Capitani, que foi um dos fundos que ancorou sua oferta, né? RBR, CSHG, né? O Bruninho lá, o Guilherme, o Gui no RBR, e o Caio Conca na Capitani, né? O Caio Conca eu até brinco, eu falo que o dedo dele eu acho que deve ficar vermelho, de tanto que ele compra e vende, tanto que ele faz trade, né? Carinhosamente, um abraço para o Caio Conca. Então, assim, são perfis de fundos diferentes, né? Tem alguma possibilidade do Bari 11 ir por esse caminho também? Talvez não no nível Capitânia, mas de fazer gestão ativa de CRIs, ou a ideia de vocês é carrego mesmo? Eu acho que tem um pouco
de ambos. Eu diria o seguinte, os CRIs de crédito pulverizado, tá? Performado, tá? Que são todos os que estão lá, tudo performado. Esse, eu diria que, na essência, é a gente manter até o final. Os outros CRIs que a gente compre no mercado aí, esses a gente pode fazer o trade, tá? Porque se nós temos um fundo cujo DNA é crédito pulverizado e nós fazemos todo um trabalho para trazer para o fundo, eu diria que o objetivo é mantê-los até o final. Assim, vamos falar, não posso dizer que não possa ter alguma exceção aí no meio do caminho, vender uma parte do subordinado, coisa do gênero, só temos um lá que tem uma parcela disso para melhorar o retorno, coisa do gênero, poderia até ser. Os outros, aí na frente, acho que a gente passou por uma fase, tínhamos umas pessoas, o Baroni, você soube, eles acabaram saindo, nós estamos remontando o time, eu estou aqui desde o início, e a gente aí na frente pode fazer isso. Eu, como fui gestor a vida inteira, eu sou mais de fundamento, comprar, manter, até mais lá na frente, tá? Entretanto, esses outros aí, esses outros CRIs, aí a gente pode sim, eventualmente, fazer trades aí. Mas eu diria que nós não temos a expertise ainda e todo o conhecimento que o Caio Conca tem, tá? Amigo da gente, que ajudou lá a gente muito lá no começo, mas a gente caminha para isso sim, não tem problema nenhum. Apareceu o preço, a gente tem. Mas nós, nesse instante, estamos querendo montar o lastro, tá? Dar retorno daquilo que a gente conhece para o investidor, e é isso que nós temos feito. Eu acho que a gente, podemos falar um pouco sobre isso, a gente está completando com o CRI amanhã, eu diria que nós vamos quase para 190 e poucos milhões dos 240 que nós captamos lá em março, abril, tá? Ali. Então, eu imaginava completar o lastro em 6 meses. Nós vamos para 195 com os 29 que a gente vai agregar amanhã. No CRI que já está ok. E nós ainda temos 26 já em house, e eu acho que fazendo quase 3, 4 meses, eu acho que para o investidor eu acho que é bom, porque vai ter o yield. Eu gosto do fundo que tem um yield razoavelmente equalizado, eu não gosto de ups and downs, que o yield suba depois dessa, nós tivemos um pouco aí no começo do ano, mas muito mais por causa da inflação, então a ideia nossa é essa. Agora, se ideia é para fazer no mercado um dinheiro de vez em quando, eu acho que não vejo nada de ruim, mas eu diria que isso vai ser mais exceção, não pode ser a regra. Só para não deixar de fazer uma brincadeira com o Caio Conca, né? O Caio Conca, daqui a pouco ele vai ser contratado como formador de mercado, né? Porque ele compra, vende, compra, então, precisar de um formador de mercado, contrata o Caio Conca, o André Mazetti, lá também do NXRF, também eles gostam disso. Mas brincadeiras à parte, o Herculano tocou num ponto interessante. Quem sabe aí o Henry pode nos dar uma palhinha de alguma coisa. Então, o fundo caminha para encerrar o processo de alocação dos recursos da emissão muito em breve, tá? Então, claro, até onde você puder falar, tá, Henry? Como é que está a expectativa aí? Você acredita que o fundo vai seguir realmente mais direcionado para a IPCA? Está um pouquinho receoso com o IGPM, o mercado fechou as portas um pouquinho para a IGPM. O que você pode falar para a gente sobre essa próxima e essas operações in-house que o Herculano citou? Bom, a carteira do fundo tem migrado, né, como você bem falou, do IGPM para o IPCA, né? Então, mas alguns créditos aqui, que eles estão condicionados à oportunidade. Então, nem sempre a gente pode dizer, predeterminar qual vai ser de fato o indexador, que a gente vai encontrar créditos com uma boa avaliação de pagamento e que tenha uma boa relação com garantia e que tenha uma boa taxa. Então, a gente está aberto a oportunidades, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O outro a gente procura um equilíbrio,
né, dos indexadores, né, sair da concentração do IGPM, o que não significa que os créditos indexados em IGPM sejam um mau negócio para o fundo. Então, outro ponto importante é o seguinte: existem tipos de contratos que são IGPM positivo, né? Ou seja, que absorvem a parte alta do IGPM e não a parte de queda do IGPM. Isso também é outras coisas que importam na nossa avaliação aqui, né? E uma parte, um percentual dos nossos créditos tem essas características, né? O que também nos deixa mais protegidos se a gente vê, porventura, uma potencial queda aí no GPM, né? Mas não é o que está sendo visto, né? O GPM hoje saiu 0,60, você vê mesmo com uma retração das commodities agrícolas, do minério de ferro, você ainda tem espaço, talvez, para que o IGPM ele equalize com o IPCA sem necessária queda dos preços a ponto de você fazer o indexador ser um grande problema, né? De qualquer forma, acho que o equilíbrio aqui é o tom, né? É o que a gente busca e é o que a gente deve ver aí para frente. Talvez um misto aí dos dois. Maravilha. Eu só acrescento um pouco, Baroni, que é o seguinte: eu acho que as próprias construtoras, a carteira que viu hoje, que era uma carteira até razoavelmente grande, era só IPCA, quase não tinha IGPM. E eu acho que a gente viu o IGPM crescer e a gente pensou em diversificar a carteira para não tomarmos um risco que a gente não gostaria lá na frente. Mas a maior parte das carteiras que estão vindo são todas em IPCA, isso já está. Agora, também um ou outro cliente lá vem lá e quer trocar, a gente aceita fazer a troca dentro da regra do jogo. Mas o ponto é o seguinte: a maioria dos créditos que a gente está vendo, quase todos são IPCA. Exato, é uma mudança, né? O Agostinho, ajuda a gente aqui desse ponto de vista jurídico, né? Você acredita que essa polêmica, né, que está sendo aventada também aí no Congresso sobre a troca dos indexadores, a força, né, vamos falar assim, quase que mandatário, como é que você avalia isso? Como é que você acha para que lado que deve ir esse projeto aí de fazer essa troca entre os indexadores? Porque nós temos várias derivadas dessa troca, né? Uma leitura inicial, ela pode ter uma interpretação, e à medida que você vai avançando, você vai tendo outras derivadas e pode gerar num ponto, no imbróglio lá na frente. Você tem experiência de trabalhar já no administrador e sabe que na administração não é fácil lidar com o reconhecimento, resultado, competência, caixa, etc. Então, como eu disse, tem várias derivadas. Acho que a sua experiência jurídica vai nos premiar aqui nessa live com relação a esse tema. Baroni, eu acho que, na verdade, com relação à troca de indexadores, eu acho que, como o Henry bem falou aí, está tudo bem claro aí que não haver talvez uma queda muito brusca aí do IGPM, né, mas uma diminuição no seu crescimento, né, e talvez aí no futuro possa trazer aí um equilíbrio junto com o IPCA. Com relação ao projeto em si, eu acho que tem muita coisa ainda que está em discussão, né, eu acho que tem muita coisa que vai ser alterado, como se o projeto for para frente, né? Se de fato os pontos forem... Porque assim, um projeto de lei, quando ele se inicia, ele vem com uma minuta, né? Um rascunho. E isso, basicamente, ao longo do tempo, vem se alterando drasticamente. No último projeto que veio, praticamente 50% a 60% foi alterado daquela minuta inicial, né? Particularmente, eu acho que é uma incógnita o que vai ficar na planilha final ali, se isso for adiante, for de fato finalizado e for à tona, né? Mas eu acho que a mudança que está aí realmente algo que não dá para se esperar muita coisa, não tem muito uma previsão especificamente. Mas, a princípio, o que está acontecendo com o GPM, eu acho que é o projeto que vai seguir nesse caminho. Muito bem. Pessoal, a gente já está para concluir, já estamos com 45 minutos, mas eu não poderia deixar de concluir sem antes perguntar para vocês como é que está aí o coração, né, essa altura do coração, com relação à taxação, a possível, vou repetir, possível taxação de fundos imobiliários. Mais uma vez, eu quero convidar todo mundo amanhã, o deputado
Arnaldo Jardim, que está levantando a bandeira em defesa dos fundos imobiliários. A gente vai fazer uma live com ele para estressarmos aí alguns pontos, ver a visão dele, a temperatura dele dentro do Congresso. Então, enfim, Herculano, como é que está aí? Muitos anos de estrada, muitas crises pelo caminho, etc., mas eu acho que essa talvez seja a crise mais diferente, né? Porque foi na veia, né? No coração, atingindo a maior das vantagens dos fundos imobiliários. Já não é a única, mas talvez a maior, o grande incentivo. Como é que está o coração aí, Herculano? Acha que passa, não passa? Como é que está? Olha, eu gostaria que não passasse. Eu acho que tem que ser avaliado no contexto de um setor, que é um setor que no mundo inteiro, que é o setor imobiliário, ele é muito importante, a casa das pessoas, e como uma parcela da economia, aqui no Brasil, ele, como é que se diz? Ele absorve um montão de mão de obra, tá? Ele está eu diria que está aqui, pelo menos no estado de São Paulo, que eu acompanho de perto, está num boom imobiliário. A cidade de São Paulo nunca teve tanta obra, porque teve taxas de juros baixas e tem todo esse funding de todos esses fundos, que muitos são para as empresas, não é? Ajudam aí as empresas a dar funding barato para elas poderem construir. O que acontece quando as taxas de juros estão altas? As construtoras são inversamente proporcionais, elas vão para baixo. Eu acompanhei construtoras, eu fui uma vez, tinha a questão dos distratos, tinha, sei lá, 300 mil distratos numa construtora. Olha como é que pode ser. Isso aí foi resolvido em parte com a nova legislação, e eu acho que se vier a taxação, acho que teria que fazer analogia fazer equalizar com os demais, com as LCIs e com os CRIs. Para quê? Para todo mundo paga, podia ser uma alíquota até menor. Agora, uns sim e outros não, eu não vejo correto, eu acho que não passaria. Mas se me perguntar um pouco já dos dividendos de empresas, eu acho que faz todo o sentido reduzir da empresa e taxar os dividendos, porque aqui quem recebe dividendos muitas vezes não paga imposto de renda, não é? Agora, nesse setor de construção civil e imobiliário, eu não tenho dúvida que vai ser um tiro no pé que vai. Agora estamos num boom, está crescente, o setor está aí, está faltando material de construção e tudo, e se isso vier, vamos voltar para trás. Então, não acho que seja uma boa e espero que não venha. O fundo imobiliário, eu sou tão contra isso, porque o fundo imobiliário é justamente para atuar na desintermediação bancária. Claro, essas 1.000 famílias que estão aí, home equity, é financiamento residencial, que você está... Esse dinheiro está na economia. Exato. Então, assim, como o Herculano falou, é um tiro no pé e de uma insensibilidade... Amplitude grande. Pô, pelo amor de Deus, né? E nós estamos dando um exemplo, podemos dar vários outros. O que eu acho um equívoco aqui é não entender que o fundo imobiliário é um incentivador do setor imobiliário. Parece que eles colocaram o fundo imobiliário à parte, como se a gente não fosse um instrumento talvez mais acessível de captação. Aí não fez sentido, né? Você ignorou essa característica que o fundo imobiliário ele está dentro de uma indústria e você quer incentivar a indústria, mas taxar o fundo, que é um veículo mais fluido, né, de fluxo de dinheiro aí entre poupadores e quem precisa do recurso. É isso, eu acho que as pessoas colocaram aí fundo imobiliário. Então vamos criar isonomia de fundos. Mas o fundo imobiliário, ele tem o prefixo fundo, mas ele atua na economia real de uma maneira completamente diferente de um fundo multimercado, enfim. Exato. Tem sentido. E aí, Agostinho, sua experiência aí jurídica, vai ou não vai? Eu estava até falando isso mais cedo com o Henrique Herculano, né? Na minha opinião em si, eu acho que não vai, eu acho que não tem tempo hábil para isso, e além disso, eu acho que não tem fundamento, eu acho que tem que ser muita coisa que tem que ser analisada por aí. O que eu acho que não conseguiram entender com relação ao fundo de investimento imobiliário é que o fundo de investimento imobiliário, ele hoje, eu acho que ele pega um investidor ali, um investidor de médio porte, ele não é um fundo muito focado em institucionais, etc. É um fundo que o grande varejo ali é investidor de médio porte, até um pouco abaixo.
E é uma mudança que vai afetar muita gente, afeta o mercado como um todo. Eu acho que foi um tiro no pé, posso dizer dessa forma. Eu acho que foi uma medida que não tem critério, não tem sentido, vai afetar demais o mercado negativamente, por óbvio. Na minha opinião, não passa. Não só por uma questão de tempo, mas eu acho que por uma questão de fundamento. Eu acho que tá sem critério, sem fundamento. Eu acho que se passar, muita coisa vai ser alterada. Eu acho que o que tem hoje, do jeito que está, não vai. Me permite um exemplo. Estava com uma pessoa que, de certa forma, esclarecida, mas não entende finanças. Meu filho me falou, eu queria construir umas kitnetes para ter uns aluguéis. Falei, mãe, não faça isso, compra uns fundos imobiliários. E daí? Fui lá e comprei uns 15. Falei, por quê? Para a minha aposentadoria quando parar de trabalhar. Então, são pessoas e pessoas que têm, eu não sei quantos investidores têm, de pessoas com pequenos recursos que entram no fundo pensando ter uma renda. Se isso vier a taxação, eu acho que uma parcela pode ser que, não sei se vai continuar todo mundo, pode ser que caia, pode ser a questão do retorno versus outros ativos. Então, tem todo um rol de investidores aí por trás que eu acho que a turma deveria considerar o funding que vem aí para todas as empresas aí, para desenvolvimento imobiliário, que é enorme, e é um setor que absorve mão de obra assim como ninguém aqui no Brasil. Então, eu sou contra e espero que não venha. A minha tônica tem sido essa, é um dia de cada vez. Hoje o dia foi muito bom, conversei com várias pessoas, as pessoas já se mobilizando, vários gestores grandes já se mobilizando, já fazendo várias reuniões, está acontecendo muita coisa, e para todos os lados que a gente conversa, é um sentimento de total incoerência à proposta, entendeu? Então, acho que quando realmente se montar a comissão e as coisas começarem a avançar, e eu vou usar uma palavra que soa negativa, mas não leve por esse lado, mas quando o lobby começar a acontecer, as pessoas vão começar a entender a irracionalidade e as derivadas de que um projeto de lei desse, nessas condições, poderia gerar. Então, eu estou moderadamente aí otimista de que em algum momento a interlocução vai acontecer e não é muito difícil você conseguir mostrar o tanto de benefícios colaterais que a nossa indústria tem para o mercado. Mas é assim que se faz política, com política, né? É isso aí, hein? Política se faz com política, e política, no bom sentido da palavra, é justamente conversar, criar diálogos, criar frentes de discussão, e, claro, defendendo os nossos interesses, afinal de contas, todos nós estamos envolvidos nisso daqui. Pessoal, muitíssimo obrigado, que simpatia, que gentileza de vocês estarem aqui, tá? Espero que vocês terminem aí as alocações, e voltem para que a gente possa até explorar um pouquinho mais o detalhe de cada um desses ativos. Mas o desenho do fundo, acho que nesse contato inicial nosso, era trazer o desenho do fundo e que a gente pudesse explicar melhor para as pessoas. E, de novo, gente, mais uma vez eu insisto com todos vocês, comparem laranja com laranja e banana com banana, né? Eu acho que comparar um fundo imobiliário com outro só pelo rendimento, só pelo yield, assim, fica parecendo que tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês diariamente não vale nada, né? Por favor, me ajude, né, Herculano? Agora eu estou falando como professor, né? Me ajuda, né, Herculano? Sem dúvida. Então, mas a gente pode contar com a gente está aqui para ajudar o investidor a entender um pouco melhor. É um pouco de cada vez. Não adianta querer resolver tudo de uma vez que a gente não consegue, né? Mas conte com a gente, estamos à disposição. Mais uma vez, agradeço, em nome do Bari 11, a oportunidade da gente estar falando aí para o seu público. E cada vez tentamos fazer melhor a cada dia lá para dar retorno, porque a minha vida sempre pensei em performance. Quando era gestor de ações, aqui não é diferente. Eles já sabem, é performance. Se não tiver performance, não adianta. Então, estamos aqui pensando no investidor. Para a gente terminar a live de maneira mais descontraída, vamos fazer um concurso aqui, e quem ganhar paga a pizza quando a gente se encontrar, hein? Vamos ver quem está na menor temperatura. Hoje aqui em Goiânia, 16 graus. Agostinho, como é que está aí? Você está no Rio, Agostinho? Eu estou no Rio. Aqui o frio para mim aqui é o verão de vocês aqui.
Aqui deve estar uns 17 graus. Aqui. Então, por enquanto, eu estou pagando a pizza. Herculano, como é que está em São Paulo? Aqui em São Paulo, acho que estava 12, 13, só um segundo, que eu vou para não... 11 graus. 11 graus. Agora vamos ver quem vai pagar a pizza, hein, Henri? Vai, fala aí só. Não precisava nem medir os outros, já ia direto comigo. 4 graus. 4 graus em Curitiba. Então, Henri, a pizza é sua, meu caro. É minha. Mas a gente vai chegar gelado aqui pra gente, saindo de Curitiba. Então, tá certo. Não precisa de gelo na coca. Como diz aquela piadinha, se chegar a 4 graus aqui em Goiânia ou no Rio de Janeiro, decreta-se o Armagedão, né, Agostinho? Não pode chegar a 4 graus nem no Rio, nem em Goiânia, não. Bom, pessoal, boa semana para todos vocês. Vamos firme um dia de cada vez e vamos fazer essa tributação andar para trás, tá bom? Devagarzinho a gente chega lá. Boa sorte nesse restinho de alocação aí para vocês no Barionza. Obrigado, Baroni. Obrigado, Luciano. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, Te agradeço. valeu. Um abraço, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado.